Bíblia, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17, amém? Quero dizer também ao pessoal que está nos assistindo agora pela internet, temos aí um canal no YouTube, eu quero pedir, você que nos assiste, vai lá, dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal, participa com a gente, vamos puxar essa rede aí, porque muitas vidas vão ser abençoadas através das palavras, das pregações, dos trabalhos que vão ser feitos aqui nesse ministério. Então você também já está convidado a partir de já para estar aqui com a gente assistindo o culto. Amém? Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, verso 17. Amém? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, em algumas traduções, esse texto vai falar sobre um jovem rico. Alguém, a Bíblia diz aqui, que tinha muitas posses. Jesus sabia quem era esse homem, quem era esse jovem, porque quando Jesus se encontra com ele, Jesus vai dizer aqui no verso 19, que ele sabia e conhecia os mandamentos. Então Jesus o conhecia, não com certeza por já ter visto antes, mas pela revelação do Espírito Santo. Jesus já conhecia, e Jesus sabia o que estava em seu coração. É muito interessante esse texto, porque esse texto vai nos dar a impressão de que o crente, ele nasceu para ser pobre, nasceu, que Deus tem um propósito na vida do cristão, para que o cristão não tenha nada, não tenha posse, não tenha nada. Mas o texto não está me dizendo exatamente isso. Por quê? Porque Jesus vai falar aqui
um pouco mais abaixo, né, sobre aquilo que o nosso coração valoriza, aquilo que o nosso coração, que nós damos valor, aquilo que nós impomos valor, né? Se você for ver um quadro, uma pintura, você olha algumas pinturas mais renomadas, muitas vezes são pinturas abstratas, você não vê um desenho específico, mas aquela pintura vale milhões. E o que nós podemos empregar naquele quadro para dizer que aquele quadro vale milhões? Porque às vezes foi feito com uma tinta de segunda categoria, um pincel não tão bom assim, né? Mas é empregado um valor ali emocional, né, naquele quadro. As pessoas vão olhar aquele quadro e vão valorizar. E um vai dizer: olha, eu gostei que essa pintura relembra o meu passado e eu quero pagar R$1.000 nesse quadro. E vai vir um outro e vai dizer: olha, se fulano pagou R$1.000, que é uma pessoa que conhece de arte, eu vou pagar 5.000. E aquele quadro vai tomando valor, porque foi empregado um valor naquele quadro. E assim, né, no decorrer da nossa vida, nós empregamos valores a coisas, né, que muitas vezes vão ser as riquezas que Jesus está falando nesse momento. Não sei se você conhece, mas tem pessoas que colecionam carros. E eu gosto muito de carro antigo. Um dia pretendo ter um também. Mas não a ponto de endeusar aquele veículo. Mas tem pessoas que vão fazer isso. Vão tratar aquele veículo, às vezes, até melhor do que a sua família, do que a sua esposa, do seu filho. Vai cuidar, vai polir, vai passar uma pasta, mas de repente dentro da sua própria casa ele não vai dar a atenção que deveria dar para o seu filho, né? Atenção, cuidado que deveria dar para a sua esposa. Por quê? Porque ele empregou um valor naquele carro e aquele carro se tornou para ele uma riqueza. Então eu quero começar falando disso aqui, né? As riquezas em que nós empregamos o nosso coração. E é essas coisas que vão nos atrapalhar, muitas vezes na nossa caminhada, a ter esse contato com Jesus. Jesus sabia quem era aquele jovem, sabia que ele guardava os mandamentos, sabia que ele, né, tinha todas as características e as qualidades para o seguir. Mas só faltava uma coisa: Jesus queria prová-lo. Amém? E na nossa caminhada, nós vamos passar muitas vezes por essas provações. Jesus está dizendo aqui: aquele que deixar o seu filho, aquele que deixar o seu marido, aquele que deixar a sua mãe. E eu quero tentar entender também essa palavra, por quê? Né? Dá uma impressão que Jesus está falando de um certo abandono, e a gente não pode, né, empregar a palavra dessa forma. Por quê? Porque Deus constitui a família, e o chefe de família precisa cuidar da sua família. A mãe precisa cuidar dos seus filhos, né? Deus não é Deus de duas palavras. Ele vai abençoar a família e depois ele está dizendo aqui que aquele que deixar, então a pessoa pode entender, né, que Jesus está dizendo o que aqui? Não, né, então eu vou fazer igual o irmãozinho lá da igreja tal, que ele vive dentro da igreja, não para dentro de casa, né? Só quer estar dentro da igreja lá orando, fazendo a obra, mas em casa não tem tempo para os filhos, não conversa com a esposa, não é provedor, não abençoa sua família passa necessidade. Não é isso que nós estamos falando aqui. Jesus está falando: aquele que deixar o seu filho, aquele que deixar a sua mulher. O que Jesus está dizendo? Nós devemos olhar primeiramente para ele. Por quê? De repente, você está dentro de um lar, onde a sua mãe e o seu pai, eles pertencem a uma outra religião, a uma outra fé, que não vai ser a mesma fé que nós professamos. Então o que você tem que fazer? Deixa eles.
e olha para Jesus. Amém? É isso que a Bíblia está me dizendo aqui. Então a Bíblia está dizendo que eu tenho que deixar meu filho, o meu marido é chato mesmo, então eu vou deixar ele para lá e vou viver dentro da igreja fazendo. Não é isso que Deus está falando aqui. Não é isso, não é o recado que Jesus quer entregar para mim e para você, né? Porque nós sabemos o valor que a família tem para Deus. Mas Jesus ele vai trazer aqui, por quê? Porque são coisas importantes para nós. Quantas pessoas eu já conheci, né, que frequentaram até a igreja, que muitas vezes não conseguiam vir ao templo porque o marido não deixava. Quantas pessoas eu conheci que não vinham ao templo porque a esposa implicava, não deixava. Mas eles eram persistentes. Saía de fininho, dava um jeitinho, né? E estava ali buscando a Deus. Mas tem pessoas que se entregam. E essas coisas que nós valorizamos mais do que a Deus vão se tornar riqueza. Pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido. E ele não quer que eu venha à igreja. Espera aí. Vamos, né, colocar um parêntese nisso aí. Porque nada pode nos afastar de Deus. Nada pode nos afastar. Mas pastor, se eu continuar assim, eu vou arrumar briga em casa, então é melhor eu não vir. Então vamos orar. Vamos fazer um jejum, tenha sabedoria, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Irmão, quem tem mulher sábia aqui, sabe que, né, ela conquista o marido com uma palavra, com um exemplo. A mulher sábia edifica. Então, por mais que o marido não queira, que o marido seja bravo, seja turrão, o Espírito Santo de Deus vai quebrar esse coração para que você esteja na igreja adorando o Senhor. Porque se você colocar Deus em primeiro na tua vida, irmão, todas as muralhas caem por terra. E é isso que esse texto ele quer me entregar. Esse jovem, ele teve a melhor oportunidade da sua vida. E ele deixou escorrer por entre os seus dedos. Por quê? Porque Jesus estava chamando ele para o seguir. Ele estava tendo a oportunidade de ser mais um dos discípulos de Jesus, né? Não saberia eu dizer se um dos 12, mas com certeza mais um dos discípulos que Jesus, ele não tinha somente os 12 como discípulos, mas ele tinha mais, mas ele separou esses 12 para o ministério, né? E esse jovem, ele estava tendo a oportunidade, mas por conta de um apego, né, ele deixou passar por entre os seus dedos. Quando Deus requisita a Abraão o seu filho, Abraão não questiona. Imagina se Abraão ele faz a mesma coisa que esse jovem quando Deus pedisse o seu filho, virasse as costas e abandonasse a Deus. Nós teríamos uma história muito curta sobre a vida de Abraão. Nós não veríamos, né, a glória de Deus se manifestando na vida de Abraão, porque Deus fez uma promessa sobre toda a sua descendência e a sua casa. Por quê? Porque Abraão foi fiel. E quando eu e você abrimos mão, né, das coisas seculares, das coisas que nós consideramos ser importantes, para buscarmos a Deus, nós estamos agradando o coração de Deus. Amém? Deus, Ele vai nos fazer, né, receber à medida com que nós também damos, porque é dessa forma que Deus faz. Jesus está falando aqui nesse texto, né? Recebereis ainda neste século 100 vezes mais, amém? Com perseguições. Meu Deus, fiquei meditando um pouquinho nesse texto. Eu quero dizer que quanto menos nós temos, isso é verdade, menos dor de cabeça nós temos.
Quanto mais você tem, mais dor de cabeça você tem. Ter posses, ter riquezas, é para quem sabe administrar, é para quem sabe lidar com isso, porque tem pessoas que perdem o rumo, tem pessoas que perdem o foco quando Deus abençoa. Não é diferente ver isso, né, no meio de pessoas que conhecemos. Já vi pessoas orando, né, para Deus abençoar com um carro. Meu Deus abençoa porque eu preciso de um carrinho para ir para a igreja. Eu estou indo para a igreja a pé, e quando recebeu o carro foi embora da igreja. Aonde estava o coração? Às vezes um simples carro, às vezes um simples veículo foi o suficiente para mostrar aonde o coração daquela pessoa estava. Então muitas vezes, as riquezas elas vão trazer problemas. Elas vão dar, a riqueza dá trabalho. Nós vemos aí pessoas que têm muitas posses, muitas riquezas, e quando há uma dissolução na família, quando começa a haver um problema, começam as brigas. Filho querendo matar o outro, pai querendo matar o filho, marido perseguindo a esposa, aquela desgraça, aquela luta por causa do dinheiro. Por quê? Porque, o Deus daquelas pessoas, naquele momento, é o dinheiro. Porque o dinheiro ele vai trazer poder, ele vai trazer a solução para alguns problemas ali momentâneos, mas ele não pode comprar a salvação. Jesus está dizendo àquele homem: vende tudo que você tem e segue-me. Aquele homem vira as costas para Jesus, por quê? Porque ele confiava nas suas riquezas, ele confiava na força do seu braço, e infeliz é o homem que confia na força do seu braço. Aleluia! Porque a nossa força vem do Senhor. É por isso que muitas vezes nós enfrentamos lutas e tribulações, porque nós vamos conseguir, muitas vezes, com a força do nosso braço, enfrentar todas elas? Não. Deus vai permitir que nós cheguemos até uma etapa, porque na outra etapa quem vai fazer é Ele. Amém? Nós vamos até um certo ponto. A partir de um momento é Deus que vai fazer. Tem pessoas que já vivenciaram isso, já orou, já subiu um monte, amém? Já fez propósito, já fez campanha, colocou diante de Deus, vigiou, guardou a palavra, mas a coisa não aconteceu. Por quê? Porque é hora de Deus fazer, porque o que você podia fazer, você já fez. Então, vá até onde Deus te permita que você vá. E depois disso, confie no Senhor, porque o mais Ele fará. Pastor, estou enfrentando uma situação difícil, não sei como resolver, não tenho mais forças para resolver, não tenho capacidade para resolver. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque chegou a hora de Deus trabalhar na tua vida. Aleluia! Quando acabam as suas forças, é a hora de Deus entrar na situação. E é maravilhoso você ver Deus trabalhar, porque você vai parar, você vai observar Deus fazendo a parte dele. Mas isso é para quem é persistente, para quem é fiel, para quem permanece, para quem está disposto a pagar o preço. Nós não podemos recuar ao primeiro problema que surge, à primeira adversidade que vai surgir. Esse jovem, ele recuou no primeiro obstáculo que ele enfrentou. Ele decidiu recuar, foi uma escolha. E eu quero dizer para você, pensar em recuar é uma coisa, recuar é outra totalmente diferente, Há poucos dias o pastor Carlos estava aqui dando um testemunho, ele falou: eu pensei, glória a Deus, mas não fez. Por quê? Porque escolheu obedecer.
Irmãos, pensar, nós pensamos toda hora. Por quê? Porque o inimigo, muitas vezes, ele vai lançar setas malignas, dardos inflamados, e não pensa você, porque o pastor é cheio de unção, porque o bispo é um homem de Deus. Lança. E nós precisamos escolher, porque Deus vai nos dar a oportunidade de escolha. E felizes e sábios são aqueles que escolhem a melhor parte. Amém? Esse jovem, ele fez uma escolha errada, que determinou toda a vida dele, fez toda a diferença na vida dele. E eu quero dizer para você, jovem, hoje, ainda encerrando esse congresso, cuidado com as suas escolhas, porque elas podem fazer a diferença na sua vida. Amém? Porque uma escolha errada, ela pode acarretar um problema que vai levar tempo para resolver. Não é diferente, não é difícil nós vermos isso. Exemplos de pessoas que fizeram escolhas erradas e estão pagando um preço alto por conta disso. Então hoje nós precisamos colocar as nossas decisões e as nossas escolhas nas mãos de Jesus. É verdade que nós, às vezes, não vamos ter que tomar decisões ali no calor do momento, e nós precisamos pedir sabedoria a Deus, para que quando esse momento chegar, nós tomemos a melhor decisão. Mas existem decisões que nós tomamos, em que temos tempo de pensar, tempo de avaliar, e ainda assim, tomamos o caminho errado. E toda decisão tem consequência. Toda decisão que você tomar, se você tomar uma decisão que ela tendenciar para o bem, vai haver uma consequência. Mas se ela for uma decisão tendenciosa ao mal, vai haver consequência. Não pense você, jovem, que está aqui dentro da igreja, e você está vendo seu amiguinho lá no TikTok, dançando até o chão, fazendo, e tomando, bebendo, e no meio lá das raves. Não pense você que ele fez a escolha certa. Eu sou pastor, tenho 42 anos, e já vivi o lado mal da vida, e fiz a escolha para caminhar com Jesus Cristo, pastor, só fez isso porque o senhor ficou velho. Não, não foi. Sabe por quê? Porque eu cansei de sofrer, eu cansei de ser usado pelo mundo, eu cansei de ser usado pelo diabo. Então não deixe você de fazer a melhor escolha, que é Jesus. Não deixe o diabo enganar o seu coração, para que você possa pensar que aquele que está lá fora está levando mais vantagem do que você, porque não está. Porque no final você vai ver a glória de Deus na sua vida. Mas para aqueles que estão no pecado, irmãos, há uma recompensa para o pecado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Pastor, mas eu conheço pessoas que estão pecando e não estão morrendo. Eu quero dizer para você que o objetivo final do diabo é matar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nem todos ele consegue, sabe por quê? Porque há uma misericórdia sobre essa terra, sobre a vida até daqueles que estão cometendo pecado ainda, porque Deus está dando o tempo na vida deles para que se cumpra, porque tudo para Deus tem uma medida. A Bíblia vai dizer que Deus manda a Abraão, na verdade Abraão ora por Ló, que estava em Sodoma, e Deus vai dizer a Abraão que vai destruir a cidade, porque a medida já estava cheia. Então tudo, irmãos, tem uma medida. Você está vendo a pessoa lá, está fazendo o que quer, e às vezes, a morte não é somente a morte espiritual. Eu quero dizer para você que o diabo, ele concretiza quando ele mata, porque matou, acabou. Matou, irmãos, não tem mais salvação, morreu no pecado, já está condenado. Amém?
Esse é o plano final de Satanás, matar no pecado. Mas até lá, ele vai matar os sonhos, ele vai matar os projetos, ele vai matando a saúde, né? Ele vai matando as áreas da vida da pessoa, ou qual a pessoa se alegrava, e vai morrendo uma de cada vez. E a pessoa vai ficando sem sonhos, sem projetos, né? Sem desejos, sem amor no coração. E nós vemos aí algumas pessoas, né? No limite, eu acho que do que mais pode acontecer de ruim para um ser humano. Nós vemos aí pessoas, né, se autodestruindo, se automutilando, amém? Né, isso para mim é o limite, né, do que o diabo pode fazer para derrubar, para destruir a criação de Deus. Irmãos, pensa bem, você é filho, amém? Como que o diabo faz, né, para tentar, né, machucar o coração de Deus? Ele mexe no filho. Quem é pai aqui sabe, mexeu no filho, irmão. O pai pode ser crente, a mãe pode ser crente, mas mexeu no filho, fechou o tempo. Por quê? Porque é filho, foi gerado, amém? Você pode até não ter uma atitude agressiva, mas você vai ficar chateado porque mexeram com seu filho, agrediram o seu filho, afrontaram o seu filho. É filho. E com Deus não é diferente. Você foi gerado por Deus, eu e você fomos gerados por Deus, e há um projeto de Deus para que nós nos acheguemos a Ele. Nunca foi o interesse de Deus matar ninguém, nunca foi o interesse de Deus deixar de salvar alguém, mas é uma escolha. Cada um faz a sua escolha. Nós estamos vivendo um ano aceitável do Senhor, né? Tem pessoas que escolheram o melhor, e essas pessoas hoje estão buscando dentro da casa de Deus o melhor de Deus, mas tem pessoas que escolheram, né, o pior, o lado ruim, e hoje estão, né, pagando em seus próprios corpos o preço do pecado. Quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão doentes, né? Quantas pessoas estão viciadas, quantas pessoas estão aí envolvidas, né, até o pescoço com as coisas desse mundo. Mas é o que eu falei, Deus é misericordioso, porque levanta a mim e a você para falar do seu amor para essas pessoas. É por isso que Deus ainda não fechou a sua medida. Sabe por quê? Porque Deus quer usar os seus filhos, Deus quer usar a mim e a você com um posicionamento forte para falar do seu amor, para dar bom testemunho. Então que eu e você sejamos aqueles que vão dar bom testemunho e que vão fazer a diferença. Às vezes a gente para prestar muita atenção na vida daquelas pessoas que não estão frutificando. Pare para olhar para aquelas pessoas que dão fruto. Não perca seu tempo olhando para as pessoas que não estão dando fruto, porque parece que estão bem, mas não estão. Tem pessoas que vivem de aparência. A gente vê lá casais, né? Você vê lá nas redes sociais, parece que estão vivendo anos de amor, de maravilha, mas por trás daquilo ali tem traição, tem adultério, mas não é mostrado. Só é mostrado aquilo que é bonitinho, né? Aí todo mundo acha, lá, não está na igreja, mas vive um amor perfeito. Aí por trás está um de conversinha ali, com um telefonezinho com a pessoazinha, e o outrozinho dá uma saidinha ali com a outra pessoazinha, né? E está tudo escondido, está tudo por debaixo do pano. E a gente olha e vê, e acha que aquilo ali, nada, tudo. Nem sempre, irmãos. Na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque quem não tem temor de Deus não se priva do pecado. Somente quem tem temor de Deus se afasta do pecado. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios: sujeitai-vos, pois, a Deus. E o irmão falou isso aqui ontem: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos caminhar e trazer o máximo de pessoas para a presença de Deus, né? Por quê? Né? Porque nós vamos estar resgatando da mão
do inferno aqueles que estavam perdidos. Então, sejamos nós aqueles, que escolhem a melhor parte. Deus está dando opção para cada um de nós escolher a melhor parte. Escolha a melhor parte. Não deixe escapar as oportunidades que Deus coloca na tua vida. Existem oportunidades de Deus na nossa vida, irmão, e que às vezes a gente deixa escapar. Não deixe escapar, como esse jovem fez. Deixou escorrer por entre seus dedos uma oportunidade que não tem preço. Deus tem para mim e para você algo preparado e é melhor. Eu fico vendo, eu gosto muito de praia, eu gosto muito de montanha, essas coisas, natureza. Eu fico vendo, meu Deus, se o Senhor preparou aqui para homens bons e maus tudo isso, imagina no céu, imagina na eternidade aquilo que não está preparado. Amém? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Amém? É excelente. Então não pense você que você está perdendo o seu tempo. Não pense, jovem, que lá fora você vai experimentar algo melhor, Esses dias eu vi uma pessoa falando com não sei quantos anos de ministério, mais de 30 e poucos anos. Eu estava na igreja, mas fui dar um pulinho lá fora para experimentar o mundo. Eu falei, irmão? Glória a Deus. Falta de vergonha sua, O cara com 30 e poucos anos de evangelho, foi lá fora experimentar o mundo. E a gente, você vê, você não precisa ir lá fora para ver as consequências que o mundo traz. É só você ligar a televisão. É só você olhar para a vida do seu vizinho. Você não precisa lá, você vai experimentar para quê? Para dar vazão à carne. Porque a carne, ela milita contra as coisas do Espírito. Há uma guerra. Nós vivemos em guerra constante. Existe uma guerra aí na Ucrânia, que é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia. Mas nós vivemos uma guerra constante. E essa guerra é do Espírito contra a carne. Porque a minha carne quer tudo aquilo que vai contra o Espírito. Então, pelo Espírito, eu preciso mortificar a minha carne e nascer de novo. Quantos são aqueles que nasceram de novo? Aleluia. Quantos são aqueles que querem viver uma vida eterna com Jesus? Aleluia. Não vale mais trocar as bênçãos de Deus por um prato de lentilha, por um momento de prazer, um momento de alegria, porque essas coisas são coisas que vão enganar o nosso coração, vão agradar a nossa carne, mas vão desagradar a Deus. E hoje tem pessoas assim. Então eu quero dizer a você que os planos de Deus na minha e na sua vida jamais serão frustrados. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque os planos de Deus estão se cumprindo. E à medida com que eu vou deixando Ele fazer, Ele vai me conduzindo. Você não precisa se preocupar, não, irmão. Só deixa Ele fazer a obra. Se disponibiliza para Deus fazer a obra, porque Ele vai te levar. A irmã Andréia estava falando aqui, estava com jovens e foi aqui, foi ali. Por quê? Porque a irmã Andréia se disponibilizou e Deus começou a usar. Amém? Não fica você esperando pelo irmão A, pelo irmão C. Faz a sua parte. É você e Deus. E a igreja vai crescendo assim. Amém? Porque não é por um só, mas é um corpo. Tem pessoas que falam, mas a igreja não cresce por causa do bispo, a igreja não cresce por causa do pastor, a igreja, irmãos, a igreja só vai crescer quando eu e você pegarmos a ferramenta e começarmos a usar a ferramenta que Deus nos deu para usar. Aleluia! Tenha autoridade de Deus, porque Deus te chamou para usar a ferramenta. Deus coloca na tua mão. Estejamos eu e você disponíveis a usar essa ferramenta que Deus nos dá.
Fique de pé nessa noite, nós já vamos estar orando. Em nome de Jesus. Você estava perto, eu te deixei em troca, recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim namorada, e eu Louvado seja Deus. Se existe alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e não quer deixar passar a oportunidade dessa vez, levante a sua mão aí, eu quero orar pela sua vida, porque essa oportunidade não pode passar de novo. Deus está te chamando para uma grande obra, para um grande projeto. Deus está te chamando, aleluia, não recue ao chamado de Deus na sua vida, aleluia, porque você vai viver grandes coisas. Se existe alguém assim, eu quero orar para você nessa noite. Venha em mim, aleluia. Se existe alguém afastado dos caminhos do Senhor, já está há muito tempo longe da igreja, vem para cá, levanta a sua mão, eu vou orar por você em nome de Jesus. Mas se não, eu vou estar orando para que nós não deixemos a oportunidade passar na nossa vida. Porque Deus vai nos dar a oportunidade, nós temos que estar atentos para aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá.